Olá! Neste vídeo, vamos falar sobre um assunto muito importante para a evangelização e a nossa vida de cristãs e cristãos. Falaremos sobre catequese. Para muitas pessoas, catequese se resume naquela fase preparatória para a primeira comunhão ou para o sacramento do crisma. A catequese, assim, ocuparia alguns meses na vida da pessoa. Mas será que é assim mesmo? Qual é o significado da catequese na vida da igreja? Qual é a importância da catequese em sua vida? Como realizar uma catequese mais eficiente? Estas e outras questões serão trabalhadas ao longo deste vídeo por pessoas de uma larga experiência neste campo. Pessoas que, além do conhecimento teórico, nos passam um sentimento de amor e carinho por esta área vital na caminhada da igreja, a catequese. A questão da catequese é muito interessante, porque hoje em dia a gente percebe que as igrejas, as pessoas saem de uma igreja para outra com muita facilidade. Então nós estamos percebendo que nós católicos precisamos dar uma formação mais aprofundada para a nossa gente, para os nossos cristãos batizados. E isso é feito através da catequese, porque a catequese hoje não é só uma catequese para a criança, para a primeira comunhão, mas é uma catequese também para os adultos, para os jovens, para os adolescentes. Então se abriu muito mais essa perspectiva da catequese, inclusive a catequese dos deficientes, e é muito interessante o diretório nessa perspectiva que ele abre. Certamente o maior exemplo de catequista é Jesus Cristo. Jesus se comunicou de uma forma fácil, acessível, simples, principalmente através de parábolas, de exemplos da natureza, dos passarinhos, das flores, do campo, do arado, da colheita, da grandeza, da bondade de Deus. Ele conseguiu falar de uma maneira simples, acessível. É isto a catequese, quer dizer, a grandeza, o mistério de Deus traduzido, explicitado de uma maneira que todos nós possamos compreender. Compreender o mistério de Deus, fazer ecoar a boa nova do reino e formar discípulos e discípulas. Esse é o compromisso da catequese junto aos catequizandos, crianças, jovens e adultos. Desde os primórdios, a catequese desempenhou um papel muito importante na formação das primeiras comunidades cristãs em toda a vida da igreja. Queremos olhar para o passado e resgatar tudo aquilo que a igreja, de uma certa forma, de positivo, trabalhou com o adulto. E hoje, levar os nossos adultos, através da experiência do passado, porém, com aspectos da modernidade, levá-lo a uma adesão e a um compromisso com Deus na comunidade. No Brasil, a catequese vem recebendo da igreja uma crescente valorização através de cursos, encontros, celebrações, documentos, livros, revistas e tantas outras iniciativas que se multiplicam e melhoram em qualidade por todo este imenso país. Entretanto, a prova mais forte desse apreço está na quantidade de catequistas que se dedicam com grande paixão a este ministério vital para a educação da fé, da esperança e da caridade, dos que optam por seguir Jesus Cristo. E também são milhares as pessoas que, sem serem denominadas catequistas, o são de fato em nossas comunidades eclesiais, pois, na verdade, exercem esta mesma missão. A catequese está presente na minha vida, eu acho que é a todo instante, porque sempre quando eu saio na rua, tem uma criança me gritando: "Ei, tia Helena! Ei, tia Helena!" Então aquilo fortalece a gente e a gente sente catequista a todo instante da vida da gente. Eu sou feliz, muito feliz como catequista. Eu, como catequista, me sinto assim especial por estar passando um pouco do que eu sei para próximo e para elas também, para as crianças. Você tem aquele compromisso e se sente assim mesmo a presença de Deus em você, porque é Deus falando através de você.
para mim, o maior desafio de tudo é a formação de catequistas, porque nós temos milhares e milhares de catequistas, mas eles precisam de mais formação. Foi pensando em auxiliar na formação de todos os catequistas do país que a CNBB elaborou o Diretório Nacional de Catequese. Este documento não é fruto de um grupo de iluminados ou peritos fechado em algum escritório. Milhares de mãos o construíram ao longo de 3 anos por meio de um rico processo participativo. Ele foi feito com os catequistas e para os catequistas. Na sua elaboração, eu me recordo que em cima da nossa mesa de trabalho aparecia, às vezes, a carta do eminentíssimo senhor cardeal de tal lugar. E ao lado, a cartinha da catequista simples e humilde, lá de Três Córregos. E a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, em 3 assembleias seguidas, trabalhou e retrabalhou este texto. No dia 15 de agosto de 2005, durante a 43ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, o Diretório Nacional de Catequese foi aprovado por unanimidade pelo Episcopado Brasileiro. Entretanto, este diretório não é um documento acabado. Como já vimos, a catequese é dinâmica, criativa, atenta às potencialidades e desafios do mundo e da Igreja. São orientações e linhas gerais de ação para a catequese na igreja particular, que no Brasil é profundamente marcada pela riqueza da diversidade. Neste sentido, adaptações deverão acontecer de acordo com o contexto social e cultural de cada realidade, num importante processo de enculturação da catequese. O Diretório Nacional de Catequese pretende, colocar uma catequese com cara de Brasil, com jeito brasileiro, que é diferente de outros lugares, que é muito próprio nosso. As grandes novidades deste diretório é justamente um destaque maior para a catequese com adultos. Ele diz que catequese não é apenas daqui para cima. Cabeça, saber noções, deve descer e ir até o coração e converter as pessoas para o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos conhecer agora o conteúdo do Diretório Nacional de Catequese. O documento está dividido em 2 grandes partes. A primeira parte, composta de 4 capítulos, é mais teórica e de fundamentação. Abrange os seguintes aspectos: Movimento catequético pós-conciliar, conquistas e desafios. A catequese na missão evangelizadora da Igreja. Catequese contextualizada, história e realidade. Catequese, mensagem e conteúdo. A segunda parte também possui 4 capítulos e apresenta aspectos práticos para o trabalho catequético. Está assim dividida: catequese como educação da fé. Destinatários como interlocutores no processo catequético. O ministério catequético e seus protagonistas. Lugares da catequese e sua organização na igreja particular. Para nos ajudar a entender melhor esse documento, alguns assessores que participaram na elaboração do texto vão nos apresentar os pontos principais e algumas chaves de leitura de cada um dos capítulos. O primeiro capítulo do nosso Diretório Nacional de Catequese é intitulado Movimento Catequético Pós-Conciliar, Conquistas e Desafios. Ou seja, antes de nós começarmos a tratar realmente do diretório,
nós quisemos rever, recuperar as grandes ideias, os grandes momentos da caminhada da Igreja, principalmente depois do Concílio Vaticano II. E, dentre todos esses momentos, todos esses acontecimentos, o principal foi o documento Catequese Renovada. Então se descreve aqui aquelas coisas que nós estamos mais preocupados no momento e que o diretório deveria responder. Por exemplo, criar maior unidade, né, entre os catequistas no Brasil, formar, olha, segundo momento, formar bons catequistas como comunicadores da fé, fazer da Bíblia realmente o texto principal da catequese, fazer com que o princípio de interação, fé e vida, que estava no centro do documento Catequese Renovada, seja realmente vivido e assumido na catequese, suscitar, olha que ideal bonito, suscitar um grande interesse pela liturgia, fazer da liturgia um dos grandes momentos da educação da fé, de tal modo que podemos dizer que catequese e liturgia, liturgia e catequese caminham juntos. Integrar a catequese nas conquistas das ciências modernas, principalmente a pedagogia, a psicologia, incentivar a instituição do Ministério da Catequese, que foi uma conquista nossa. Então, resumindo, esse primeiro capítulo, ele trata daquilo que precedeu o diretório, né, até a nossa época, principalmente o documento Catequese Renovada, para dizer que o documento Catequese Renovada não foi abolido, ele permanece e agora, em continuidade, nós damos um passo para frente com esse diretório. Como é que Deus se revelou? Como é que Deus se comunicou conosco? Como é que Ele falou para a humanidade? O que é esse negócio que a gente fala tanto, palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? Então são todos temas que são tratados nesse capítulo. E por que isso é importante na catequese? Ora, o catequista, ele vai educar para a fé. A sua grande pretensão é levar o catequizando a ter um contato com Deus, um contato com a palavra de Deus. Então, ele precisa ter muito presente como é que Deus se revelou, como é que Deus se mostrou para nós na humanidade. Quando o diretório fala dessa revelação divina, né, de nós que devemos comunicar essa palavra de Deus, a gente diz que a catequese está a serviço da palavra de Deus. E essa palavra de Deus, né, assimilada, ela vai levar o cristão a uma iniciação. Então, a gente diz também aqui, o diretório é bem claro em dizer que a catequese está a serviço da iniciação cristã. Então, a catequese é um processo de iniciação. Nós temos muita coisa que caminhar para chegar até esse ponto, né, de transformar a nossa catequese numa verdadeira iniciação cristã. A catequese a serviço da iniciação cristã. E falando nisso, o nosso diretório usa também uma palavra que já é um pouco conhecida, né? É a palavra catecumenato. Palavra meio difícil, né? Catecumenato. Ou senão, uma catequese com o processo de levar o adulto, o jovem, a criança, a passo por passo, a pequenos passos, através da oração, através da leitura orante da palavra de Deus, através da experiência, através da liturgia. Através da liturgia catequistas, né? através de uma celebração, de celebrações. Então o encontro catequético não é mais aquele negócio de estudar, estudo, doutrina. Isso também é importante,
né? Mas o mais importante é celebrar a fé, é usar os símbolos, é ter na mão a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, para que nós e o catequizando principalmente, ele chegue a esse contato, né, com a experiência de Deus. Então, nós vamos precisar mudar um pouquinho o nosso conceito de catequese. E aqui está um grande desafio nesse sentido de tomar a catequese como um processo de iniciação e, consequentemente, um processo catecumenal. Eu diria, não é, que a catequese está baseada nesse tripé, né? De um lado, a Bíblia, que é o fundamental. Do outro lado, o Catecismo da Igreja Católica, que contém, né, a doutrina, o conteúdo que nós devemos passar. E, finalmente, né, completando a liturgia, que faz a ponte entre Bíblia e Catecismo. Então, Bíblia, Catecismo, liturgia são os grandes momentos ou os grandes meios da catequese, as grandes fontes da catequese, né? Então são as tarefas da comunidade, da catequese. Aqui se fala também da comunidade como lugar central, como lugar importante da educação da fé, né? A educação da fé sempre se faz em comunidade, não um grupo isolado, né, e não sabe o que está passando aí, de jeito nenhum. O catequista é aquele que está integrado na sua comunidade e leva na sua comunidade paroquial, na sua capela, no seu setor, né, ele está muito bem colocado aí e leva os seus catequizandos, né, adultos, jovens e crianças, a participar cada vez mais da comunidade. O capítulo 3º do Diretório Nacional de Catequese trata da catequese contextualizada, isto é, dentro da história e da realidade. Está dividido em 3 partes. A primeira parte é a história da catequese, mas levando em conta que a história é um lugar teológico, isto é, da manifestação de Deus. Mesmo que nessa história aconteça a manifestação do mistério da iniquidade, evidentemente é Deus aquele que é o vitorioso. A segunda parte do 3º capítulo narra, de modo muito sintético, a história da catequese na América Latina e também da evangelização, dando prioridade à história da catequese no Brasil. E a terceira parte desse 3º capítulo se refere à história da catequese depois do documento Catequese Renovada, Orientações e Conteúdo, ou seja, depois de 1983. A catequese, portanto, não pode existir sem levar em conta, e muito seriamente, a história, não só do passado, mas a história do hoje, a realidade do hoje, a situação de pobreza, exploração, miséria, violência, guerra, essa derrocada da moral, aliás, da ética. O ser humano está se desnaturalizando. Também não pode deixar de lado a realidade da ecologia, o aquecimento global. Tudo isso faz parte da realidade. E por isso que a catequese tem que levar em consideração algumas urgências. Para ela poder ser uma catequese enculturada, uma catequese realmente que imite o modelo da encarnação de Jesus, o catequista bem formado, e aí é um dos grandes problemas do Brasil, nós não temos ainda boas estruturas para formar o catequista. Aliás, para mim o catequista é uma espécie de rebeldia do Espírito Santo na nossa igreja. Porque contra tudo e contra todos, o Senhor chama uma mulher, chama uma moça, chama um rapaz e faz catequista. Não tem apoio financeiro, não tem nem sala às vezes, não tem material, mas está ali. Então a catequese é necessária na igreja e por isso que o Espírito Santo nunca vai deixar faltar. Mas esta catequese,
partir de um catequista bem formado, vai se enculturando na realidade, vai usar a linguagem do catequizando, a idade do catequizando, vai levar em consideração o contexto social, cultural, político em que está o catequizando. Portanto, o mistério de Deus, a história da salvação, ela é passada a uma pessoa que se transforma, que se considera e que é um personagem da história da salvação. Deus está construindo a história. Ele não precisa, mas quer precisar de mim, quer precisar de você, para formar uma comunidade como testemunha, uma comunidade que evangeliza, uma comunidade que catequiza, que celebra e uma comunidade que se compromete a estabelecer o reino de Deus, que é um reino que considera e vive Deus como Pai, nós tratando a Ele como filhos e filhas, construindo uma sociedade justa, solidária, também colocando nesta construção a opção preferencial pelos empobrecidos, sem isso a catequese não é contextualizada, e também aguardando na esperança a realização plena do reino, que virá naquilo que nós chamamos de escatologia ou parousia, a completude da história com a vitória definitiva de Deus sobre o mal. Isto é verdadeiramente catequese contextualizada, enculturada. A quarta parte do diretório me parece o coração do diretório, porque há a visão geral da catequese e temos então a mensagem e como que essa mensagem é apresentada. É interessante que o diretório não diz como é passada adiante, como é apresentada, porque ela vai dizer que ela aparece pela fonte da palavra de Deus, mas também pela vivência. É uma novidade, me parece, e de grande repercussão. Melhor do que falar em doutrina é falar em mensagem. Então, a mensagem nos nós ouvimos essa mensagem e nós procuramos apresentar essa mensagem. De que maneira? Com a nossa vida e de diversas maneiras institucionalizadas. Temos então a Bíblia, é uma das maneiras de ouvir a palavra de Deus. Nós temos a liturgia em que nós a vivenciamos. Eu pessoalmente colocaria a liturgia antes da Bíblia, porque na verdade é na liturgia que a Bíblia ela nasceu, é na liturgia que nós a vivemos. Seria interessante. E depois o catecismo, que tem uma função muito interessante de costurar Bíblia e liturgia de tal maneira que ele introduz a Bíblia, ele introduz a liturgia, ele mostra a união de tudo isto. Eu creio que isto é uma novidade nossa. Além disto, nós, quando fala de cada um deles, por exemplo, a Bíblia, o nosso diretório dá muita importância ao círculo bíblico, para que serve. Ele mostra, inclusive, para que nós lemos a Bíblia. É uma novidade essa. Nós lemos a Bíblia, primeiro, para formar comunidade e, segundo, para alimentar a nossa identidade. Uma novidade interessante no nosso diretório dá um bom embasamento antropológico, ou seja, fala da festa, da necessidade de nos reunirmos, fala dos nossos ritos, dos nossos rituais, no nosso dia a dia, na vida comum. Então, esse diretório, eu creio que uma dos grandes méritos dele, nesta quarta parte, é costurar tudo numa grande unidade. Agora, o bonito, esta quarta parte começa com a mensagem de Jesus, que é o reino prometido aos pobres, os que vivem com os pobres no seu horizonte de vida, e termina, tudo isto é vivido na comunidade que está a serviço do reino de Deus. Essa que é a nossa catequese.
o Diretório Nacional da Catequese nos oferece, no 5º capítulo, um tema muito prático para a nossa missão catequética. É sobre a educação da fé e também nós podemos chamar de pedagogia de Deus. Inicia esse texto, esse capítulo, com os textos da Trindade. Então, qual foi a pedagogia de Deus Pai? Então, mostra que Deus sabe educar seus filhos, sempre educou seus filhos pelo Antigo Testamento, se percebe que Deus educava o seu povo de acordo com as circunstâncias, de acordo com os acontecimentos. Jesus Cristo também tem a sua pedagogia a partir da pedagogia do Pai. Ele nos revela a misericórdia de Deus. Então nos ensina como acolher as pessoas, principalmente os mais necessitados, como levar a pessoa à esperança, como levar as pessoas de acordo com a sua situação de faixa etária, de situações, de acontecimentos e sofrimentos. Então Jesus Cristo nos oferece essa revelação do Pai, dando-nos também a linha da misericórdia do Pai. E a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo vai nos fazer um momento interior, é o mestre interior da nossa vida. Também, acompanhando a pedagogia de Jesus Cristo, nós temos que entrar na nossa enculturação. A enculturação é muito importante porque nós vamos ver a realidade das pessoas, a realidade da época, a religiosidade do local onde nós vivemos. Então, o Verbo que se encarnou nos ajuda a trabalhar na missão enculturada, na missão que nos faz pisar no chão da realidade. Ali tem outros métodos também que são preciosos, mas tem uma variedade de métodos. A igreja nunca exigiu, nunca colocou assim um método só como da ação católica, que vem de todos esses anos, todas as décadas, que é o ver, o iluminar, o agir, o rever e o celebrar. Isso nós podemos aprofundar cada tema desse, cada etapa dessa, para que a gente possa caminhar numa pedagogia assim mais sólida, mais clara, mais evidente. E também o próprio documento nos fala sobre a memorização. Muitas vezes a gente não quer saber da memorização, mas ela é importante na missão catequética. Principalmente memorizar palavras de Jesus Cristo, textos bíblicos que deveríamos estar na vida, como os mandamentos, as parábolas, as bem-aventuranças, outras partes da Bíblia, que deveríamos ter isso como um sentido assim mais prático na nossa vida, como também a profissão de fé, algumas orações fundamentais que nós deveríamos ver, sentir essas orações, e também o conteúdo fundamental da doutrina. Tudo isto é muito importante, mas contanto que não seja só na memória, só no pensamento, mas que seja aprofundado no coração, que leve toda essa memória para uma vida prática, para uma vida vivencial. Isto é o que acontece na colocação da pedagogia, na memorização que nós gostamos muito de ensinar os nossos catequizandos. Se a gente viver bem esse 5º capítulo, nós ficaremos muito realizados porque é uma pedagogia que nos faz viver a nossa missão. A pedagogia de Deus, a pedagogia da Trindade, a pedagogia das ciências humanas e a caminhada da nossa enculturação. Tudo isso é muito importante para nós, para nossa vida, nossos catequizandos. Nós vamos transmitir muitas coisas importantes a partir desse 5º capítulo. A igreja tem buscado, nestes últimos anos particularmente,
mobilizar, convidar a todos e a todas para frequentar a comunidade eclesial e buscar a catequese. Nós não podemos negar a ninguém esse direito de conhecer Jesus, de participar da comunidade e de viver intensamente, não é, como cristão, como batizado. E temos que reconhecer, e voltando às nossas origens, voltando ao Evangelho, é o próprio Jesus que convida a todos e a todas para ir anunciar o Evangelho, catequizar, ensinar. Então todas as pessoas têm esse direito fundamental que nós não podemos deixá-los de lado ou esquecê-los. E nesse direito à catequese, não é, nós conhecemos aí a catequese nas diferentes idades, para as diferentes situações, a catequese com crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, enfim, para todos. E o nosso documento Catequese Renovada, como também o documento Nacional de Catequese, que foi recentemente aprovado, vai insistir no sexto capítulo neste aspecto. É necessário a catequese com crianças, adolescentes, jovens, adultos, mas lembra também e insiste na importância da catequese com os adultos. É necessário irmos ao encontro com os adultos, é urgente buscarmos os adultos, pois são eles que transformam a sociedade, que decidem, que impulsionam as mudanças. Então, todo o documento vai insistir na importância de privilegiarmos, darmos uma atenção particular aos adultos na catequese. Uma novidade que também vai aparecer no documento é a catequese junto à pessoa com deficiência. É um trabalho recente no Brasil, nós iniciamos em 98 e atualmente já estamos trabalhando no 4º seminário de catequese na pessoa com deficiência, e o diretório vai dedicar vários números a este tema. O deficiente, ele é tão humano quanto eu, tem os mesmos direitos que eu, e diante de Deus somos todos iguais. Então o diretório salienta muito esse aspecto. Quanto à parte didática, é claro que ele faz propostas, mas compete a nós concretizá-las na realidade em que nós estamos. Daí vai possibilitar grandes variações. Eu vejo o meu trabalho no Rio com a catequese é bem diferente com uma turma de Brasília, que é um enriquecimento também, entendeu? É isso que eu acho hoje, que o diretório para mim vai ser de fato uma abertura, como se diz, de itinerários. O 7º capítulo do Diretório Nacional de Catequese, ele fala sobre o ministério e a formação dos catequistas. Ministério significa um serviço à comunidade. E o catequista, ele desenvolve esse ministério de forma gratuita, com doação, de forma a se colocar à disposição da comunidade. Para exercer esse ministério, é preciso que o catequista tenha formação. Mas antes disso, gostaria de dizer que é o próprio Jesus quem chama, quem convida para exercer este ministério. Ele mesmo diz: venham e vocês verão. E ele quer que o catequista exerça esse ministério com ousadia. E ele diz: lancem as redes em águas mais profundas. Mas também propõe uma exigência. Assim como eu, mestre e senhor, lavei os pés uns dos outros, assim também vocês devem lavar os pés uns dos outros. A significação desta frase quer dizer para o catequista que ele deve se colocar a serviço da comunidade. Para exercer um ministério é preciso formação. Isto é, que o catequista se prepare, se atualize, se qualifique. Para que, então, uma formação? Primeiro, para que ele possa
crescer como pessoa e como gente. Depois também ele precisa capacitar-se para transmitir o Evangelho de forma autêntica e de forma convicta. É preciso também que o catequista tenha uma espiritualidade do discipulado e do seguimento de Jesus Cristo, tendo também como fontes a vida, a palavra de Deus, a Eucaristia e a missão. Para poder exercer esse ministério, o catequista também precisa estar engajado numa comunidade. Ele precisa ter um espírito missionário. É preciso ainda que ele saiba dialogar com as diferenças existentes na comunidade. Isso tanto na forma religiosa como cultural. O 8º capítulo enfoca a catequese, a organização da catequese, enfocando em primeiro lugar os lugares, a paróquia, a comunidade, os movimentos, as pastorais, a família. São lugares privilegiados onde o diretório insiste que ali deve haver uma ação da igreja, uma ação da catequese para a verdadeira educação da fé. Um segundo aspecto é a coordenação. O que é coordenar? É organizar, é criar relações, é um serviço que a catequese realiza, o serviço da coordenação. É criar relações e formar verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, seguidores de Jesus Cristo. E um terceiro pensamento é a organização da catequese. A catequese, para ter uma atividade com bom resultado, que atinja as pessoas, ela necessita, em primeiro lugar, de uma organização paroquial. Ali que está a base, ali está o fundamento. Um grupo de catequistas, uma boa coordenação, um bom programa de formação. Essa organização se amplia para uma diocese. A diocese é um lugar privilegiado da catequese, tendo o bispo como primeiro responsável, mas o bispo junto com uma equipe de coordenação. Depois a organização a nível regional e a organização a nível nacional, que é um departamento próprio da Conferência dos Bispos, a Comissão Bíblica de Animação Bíblico-Catequética, que tem a responsabilidade de coordenar, animar e incentivar a catequese a nível de Brasil. O diretório aponta para nós, catequistas, caminhos seguros, nos auxilia a buscar ajuda em coisas que antes a gente não tinha como, por exemplo, na questão da formação, na questão do que pode ser feito, do que não pode ser feito, né? Base segura, ele nos dá a base segura para trabalhar, para evangelizar. O fruto da catequese também, ele nos leva a ter um compromisso maior com a comunidade e com as crianças. Tudo que a gente aprendeu um dia nos cursos que a gente faz, a gente tenta repassar nesse trabalho de catequese para que as crianças se sintam mais próximas de Deus. O diretório também vai responder, trazer uma catequese muito ligada a essa parte missionária, a missionariedade da catequese, né? Uma catequese que contribua para a transformação social, uma catequese que anuncie Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, e anuncie sua proposta libertadora de Jesus Cristo, que veio para que todos tenham vida e vida em abundância. É preciso que os catequistas comecem a renovação de um Brasil a partir de dentro.
formando a consciência da criança, do adulto, de todos, para que o Brasil seja mais digno e menos corrupção. Surge agora um desafio. Como fazer com que esse diretório seja conhecido? Como fazer com que esse documento chegue à base e influencie a vida de cada catequista e de sua comunidade? Você, com certeza, a partir do que viu e ouviu, buscará conhecer mais profundamente este documento. Fique então um convite. Converse com seus familiares. Promova encontros em sua comunidade. Reflita sobre os temas apresentados aqui. Assim, sem dúvida, você estará contribuindo para que o rosto bonito da catequese se revele sempre mais, desabrochando com toda a sua vitalidade na caminhada do povo de Deus. É importante fazermos uma mobilização nacional para que o documento, através de várias versões mais simples, populares, em congressos, tardes de formação, grupos de reflexão, o documento chegue à base. Influencie de fato a vida pessoal de cada catequista, da comunidade, de toda a igreja. Para que verdadeiramente esse diretório não seja mais um livro, mais um documento, mas que seja uma realidade concreta na vida dos nossos catequistas, na nova visão de catequese e no processo de evangelização na Igreja do Brasil. As catequistas, vocês merecem. Vocês sustentam a fé neste Brasil.